Marcos Aurélio da Mota Henrique Júnior. Eu nasci em 1972, nasci de uma família humilde, minha mãe era enfermeira, meu pai era estudante de Direito, neto de alfaiate, vó costureira por parte de pai. Por parte materna não tenho muito contato, sei que meu avô era vindo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci no bairro da Liberdade, estudei no colégio, no Grupo Escolar Murilo Braga, depois fui para o Estadual da Liberdade, onde realmente eu comecei os meus estudos. Paralelamente aos meus estudos, eu, Marcos Mota, ainda não me conhecia como um júnior, né? Eu era um adolescente, um pré-adolescente que ainda não entendia o mundo, mas já entendia que eu tinha predileções homossexuais, a homossexualidade. Eu vim realmente me descobrir enquanto homossexual já criança. Já criança eu já sabia, porque eu já enfrentava problemas na minha época de criança. O preconceito era muito forte por parte dos meninos e por parte dos professores também, né? Naquela época era chamado de macho e fêmea, de ai ai ai, ui ui ui. E isso eu criança, e cresci com isso aí. Eu, mais ou menos com 12 anos, eu tive que sair daqui de Campina Grande, porque tive muitos problemas familiares devido à minha orientação sexual. Eles não aceitavam de maneira alguma, né? De forma alguma minha mãe aceitou, e aí eu tive que sair de casa, fui embora morar no sul do país, e lá foi muito mais difícil do que eu imaginava. Eu tive que enfrentar intempéries da vida que eu não imaginava que eu ia enfrentar, dormir na rua, passei fome, mas tudo isso foi importante para mim, para formar quem eu sou hoje. E aí voltei para Paraíba, voltei para Campina Grande, e aqui em Campina Grande eu comecei a me envolver com os que são iguais a mim, comecei a descobrir o mundo gay e comecei a me envolver. E me envolvi com pessoas que naquela época estavam fazendo universidade, estavam dentro da universidade, estavam trabalhando, e aquilo eu comecei a perceber que eles tinham praticamente a mesma vivência que eu. Eram pessoas que eram reclusas, eram colocadas para fora de casa, não tinham convivência familiar, e a única convivência que a gente tinha era entre nós. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar, a estudar, eu voltei a estudar, eu voltei a interessar pelos estudos e percebi que eu só tinha um caminho. Ou eu estudava e trabalhava, ou então eu ia viver no mundo da marginalidade. E aí eu voltei para a escola, voltei a estudar, eu comecei a fazer francês. Foi quando eu voltei a estudar, comecei a estudar a língua francesa na antiga cultura francesa. E do francês eu tinha uma relação com uma pessoa que estudava psicologia. E ao estudar psicologia eu via os meninos estudando, e aquilo me motivou muito a voltar a estudar também. E aí eu voltei a estudar. Eu fazia faculdade, trabalhava como cabeleireiro, porque era a profissão que eu tinha na época. Trabalhava como cabeleireiro e fazia faculdade. Aí fui trabalhar para uma empresa alemã, onde eu profissionalizava pessoas da área de cabeleireiro em todo o sertão da área da Paraíba. E eu formei mais de 150 profissionais de cabelo hoje lá naquela região, que foi quando eu comecei a construir minha casa, a comprar meu automóvel, a me enxergar enquanto cidadão numa sociedade tão reclusa, né? E aí eu percebi que eu, com isso, terminando a faculdade, eu adquiri algo que a vida dá para todas as pessoas que trabalham muito, né? São as sequelas. E eu percebi que eu estava com sérios problemas nas minhas articulações devido ao trabalho excessivo como cabeleireiro. E o que é que acontece? Eu me joguei na educação. Eu não tenho certeza. Eu encontrei um lugar onde eu realmente estava a minha essência, era trabalhar. Na época eu me formei em letras, foi o primeiro curso que eu fiz,
Eu me formei em letras e fui trabalhar como professor de português. E ainda trabalhei durante bom tempo como professor de português, até conheci a diretora da escola que eu trabalhava, que era a Dona Fátima, hoje já falecida, e Dona Fátima me convidou para ser professor de arte. Ela sabia que eu fazia teatro, ela sabia que eu estudava teatro. Ela disse, não tem um professor mais preparado para essa disciplina do que você. Isso há 14 anos atrás. E aí eu comecei a fazer cursos, eu já estudava teatro, continuei estudando, porque aqueles diplomas iam me garantir que eu continuasse no ofício que eu estou hoje. Sobre a minha convivência com os meus alunos e a minha identidade sexual, nunca tive problema. A partir do momento que eu me assumo diante de todos, quem eu sou, como eu sou, o respeito é mútuo. Tanto eu uso respeito como eu recebo uma aceitação de boa. Não encontro preconceito. Eu encontro sim algumas não aceitação, porque a gente vive num país patriarcal onde o homem, né, ainda impera e tem suas normas e suas... A heteronormatividade. A heteronormatividade tá ali, né? E aí o que é que acontece? O nosso corpo, o corpo do gay, ele é, hoje na nossa sociedade, principalmente na educação, não vou usar essa palavra aceitável, não, porque eu acho que isso é tão subjetivo. É um convívio de boa. Todo momento a gente encontra desafio. Mas essa geração que está aí agora é uma geração que está mais preparada para aceitar essas questões. Eu acho que o tabu vem de casa, da religião, né, que é o principal, de casa, da religião, e que formam a personalidade deles. De repente eles chegam na escola e se encontram professores que hoje estão bem preparados. Nós estamos... Eu trabalho numa escola que 80% dos professores não tem problema com sexualidade. E os que têm não se manifestam. Então a gente percebe uma diferença, uma mudança. E é importante que isso aconteça. É importante. Eu luto todos os dias, eu converso todos os dias com os meus alunos. Eu chamo muita atenção, embora eu perceba que os meus alunos venham de uma periferia onde ainda existe muito tabu, né? Já vi, a gente convive num país onde mais se mata homossexuais, onde mais se mata transexuais no mundo, mas consomem esse corpo exaustivamente e em grande proporção, né? Mas aí, como educador, como professor, cabe a mim, cabe a todos fazer com que essa história mude, essa forma de tratar as pessoas mude, não só o homossexual, mas qualquer uma pessoa, né? O que a gente ensina diariamente é a respeitabilidade, é o respeito para com o outro. Não importa se ele seja branco, preto, índio, né? Não importa. Agora mesmo nós estamos desenvolvendo um trabalho sobre a identidade, que é trabalhando os povos indígenas, né? Nós estamos buscando o índio, os povos nativos, nós estamos buscando a identidade, entender que cada um de nós é um pedacinho de cada isso. Né? Não existe um preto, não existe o branco, não existe o homossexual, um melhor do que o outro. Todos somos humanos, todos estamos aqui, todos merecem, e somos cidadãos acima de tudo. E a obra de arte é especial. Ela não quer saber se foi feita por uma mulher, por um homem. Ela foi feita por um ser humano, por uma pessoa que parou, pensou, usou do conhecimento, pesquisou e colocou para fora tudo que conquistou, tudo que adquiriu. E tá aí, ó. Nós estamos aqui. São quase 30 telas que está aos poucos saindo, né? Fluindo, chegando. Quem sabe saia daqui futuramente grandes pintores. Eu sei que é difícil trabalhar com arte, trabalhar com isso. É difícil no nosso país. Até porque eles têm uma recusa, né? Eu não sei porquê. Eu digo que às vezes eu chamo de preguiça, né? Às vezes eu digo que eles são preguiçosos. Mas é um campo de defesa da arte. Por quê? Porque a elite dificulta o acesso à arte. A elite faz com que as pessoas achem que a arte é só desenhar um papelzinho e pintar. Ela não entende que está muito mais além do que isso. Tem muito mais profunda. A arte está em todos os lugares. Está em tudo. A arte faz tudo. E está no
desejo muito grande de ter uma menina, porque ela disse que o sonho dela era ter uma menina para ajudar na casa e ia ser muito bom, que ela queria muito ter uma menina. No caso, eu fui planejada, meus irmãos foram uma tentativa de me ter. E hoje eu ajudo em casa, eu faço as coisas, mas meus irmãos fazem poucas coisas. E normalmente quando eu reclamo ou quando eu falo alguma coisa, minha mãe fala que eles são meninos, eles fazem as coisas mal feitas, que isso é coisa pra mulher, que eles não sabem fazer. Essa é a desculpa dela. Mas eu acho e eu falo e eu boto muito fé nisso, que quando eu tiver meus filhos, pode ser homem ou mulher. E se for homem, vai ser melhor ainda, porque eu vou querer ensinar ele tudo que uma mulher faz. Eu vou querer ensinar ele a o quê? Viver sozinho, ser independente, saber cuidar de uma casa, cozinhar. Eu vou querer ensinar a ele tudo que uma mulher sabe, porque eu acho muito injusto o homem ter que fazer poucas coisas dentro de uma casa e é só a mulher, por ela ser mulher, ter que ajudar. Eu acho que isso é muito injusto e as pessoas dão muito pouco espaço e muita pressão na mulher por ela ser mulher. E eu acho que isso é errado. Não é pra cada um gravar a sua parte. Era bom se a dona tivesse aqui também. Era bom uma pessoa ali na câmera, né? Porque ela não ficava saindo toda hora. Mas aí a gente vai gravar. Deixa eu parar, sem conversa. Eu não vou, eu não tô dando zoom, eu tô vendo se O Zoom tá pronto. Oi, gente, a gente veio trazer uma discussão pra vocês sobre gênero, o papel da mulher na sociedade e outras coisas que a gente vai implementando ao longo da discussão. Primeiro ponto, a gente vai falar sobre a mulher na sociedade, que hoje em dia é bastante difícil porque ela não pode vestir a roupa que quer, não pode fazer a maquiagem que quer, principalmente quem tem os maridos assim, muito abusivos, que a mulher não pode usar uma roupa curta, uma maquiagem legal. Já é questão de... já é uma questão de... E dentro desse negócio aí que a Rafa falou do marido abusivo, já entra a discussão que Emily estava estudando, que era sobre a Lei Maria da Penha, né? Os vários tipos de violência, que não só é a física, mas também a psicológica, a violência moral, a violência sexual, tem o cárcere privado e vários outros tipos de violência. Isso, porque muitas vezes a gente pensa que violência é só o homem bater na mulher, sendo que não, né? Inclusive, quando fala de mulher na sociedade, vai mais o ponto da mulher com o marido abusivo. Eu mesmo penso assim também, realmente. Já vem logo o negócio da violência doméstica e tal. E sobre o que a gente estava estudando aqui, tem uma parte que fala. Os homens não suportam que as mulheres se divirtam de maneira autônoma e fora das regras estabelecidas por eles. Isso aí é violência... Tem aí no texto. É um negócio de violência patrimonial. De tipo, o homem, ele sustenta a casa e por isso que a mulher tem que ficar abaixo dele. E tipo, não tem direito de nada. Ele pode sair sozinho e a mulher não pode. A mulher só pode sair se ele estiver ao lado. E para a sociedade foi criando um padrão sobre isso. A mulher ficar em casa, cuidar do filho, arrumar a casa, não fazer mais nada. E o homem só tem que sair com o marido, só tem que sair com o marido. E a mulher, só a mulher que tem que comandar a casa, né? Tipo, lavar a louça, essas coisas. O homem não tem que fazer nada. E não deve ser assim, né? Tem que dividir as atividades. É a peixe também não, né? Com certeza. Mas realmente, tipo, quando a mulher consegue se libertar daquele relacionamento, ela é perseguida pelo marido. Muitas vezes são mortas. Sem ameaça. Muitas são mortas. É porque a gente tá falando sobre isso porque o que realmente, quando fala da mulher na sociedade, a gente já vem bastante isso. Tem umas que até conseguem, né? Mas hoje em dia é muito raramente. difícil, raramente. Porque o que passa aí nos jornais
é que quando a mulher consegue sair de um relacionamento assim, os homens lá atrás, né? Principalmente quando Fica eles ameaçando. né? Aí eles vão atrás pra matar mesmo. É verdade. Fica perseguindo, né? E também a mulher negra. Isso. E ser mulher. Na sociedade. As duas coisas. Que É muito difícil. já lasca tudo, né? Porque já nasce negra. É, E pior ainda é se nascer tem- pobre. Pronto. realmente, Não vai. Aí fica difícil mesmo. Para oportunidades na Sim, vida sim. é difícil, né? É É real. muito difícil. Trabalho, essas coisas. É muito mais difícil. Mais fácil para uma galeguinha bonitinha, né? Tem uma Sim, oportunidade claro. de emprego, vai fazer uma entrevista ali. Já Mas aí é uma negra já é diferente, né? muito diferente. O preconceito já Puxando é então para esse acima, lado né? de mulheres negras, eu e Rafa vamos ler uma notícia que eu pesquisei sobre. A Marcha das Mulheres Negras em Brasília, em 2015, foi um evento de grande relevância para a luta contra o racismo e a discriminação de gênero no Brasil. Milhares de mulheres negras de todo o país se mobilizaram para participar do protesto, que teve como lema contra o racismo e a violência e pelo bem viver. Elas reivindicaram políticas públicas que reconheceram-se e enfrentassem as desigualdades enfrentadas pelas mulheres negras, incluindo acesso à saúde, educação, mercado de trabalho e combate à violência. Durante a marcha, as participantes também celebraram suas conquistas e reafirmaram sua identidade e importância na sociedade brasileira. O evento teve grande repercussão e contribuiu para chamar a atenção da sociedade e das autoridades para as questões específicas enfrentadas pelas mulheres negras. Foi um momento de grande união, resistência e fortalecimento do movimento de mulheres negras no Brasil. Mulher no filme. É mais difícil assim ter rivalidade assim entre os homens, né? É. É, a Isso a pessoa gente vê mais percebe. rivalidade assim Entre as feminina mulheres, né? mesmo, né? Entre as mulheres. E muitas das vezes julgam só por escutar o que as outras pessoas falavam. É. E nunca conheceu, né? Nunca conversou pra Conheceu, nunca saber. nem... É. Isso aí já entra no negócio de padrão de beleza que a gente tava falando, né? Na E a internet. sociedade impor corpo perfeito. E um pouco sobre os dados que vem crescendo cada dia mais do feminicídio e dessas coisas relacionadas à violência contra a mulher. E Danilo vai ler um trechinho sobre. O número de feminicídios em 2023 é o maior da série histórica no Brasil, diz Fórum de Segurança Pública. Pelo menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio desde 2015, quando foi promulgada a lei que tipifica o crime. Dados divulgados nesta quinta-feira, véspera do Dia Internacional da Luta das Mulheres, mostram que 2023 foi o ano com o maior número de feminicídios desde que esse crime foi tipificado no Brasil, em 2015. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 1.463 vítimas de feminicídio no ano passado em todo o país, ou seja, 1,4 mulheres mortas para cada grupo de 100 mil. O número é 1,6%, maior que o registrado em 2022, quando foram 1.440 vítimas. Desde 2016, primeiro ano em que a lei do feminicídio esteve em vigor, de janeiro a dezembro, o crescimento no número de casos confirmados foi praticamente constante. E também, uma das grandes conquistas das mulheres no Brasil foi a Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006, elaborada e aprovada pelo Congresso Nacional com o objetivo de diminuir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Há também a caracterização do que hoje é intitulado como feminicídio, que é a perseguição e o assassinato de pessoas do sexo feminino em função de questões de gênero, ou seja, a mulher morta pelo fato dela ser mulher. Segundo a campanha Compromisso e Atitude, entre 1980 e 2010, ocorreram 92 mil assassinatos de mulheres no Brasil, sendo que quase a metade somente na última década, de acordo com o mapa da violência.
o número de mortes no período citado apresentou aumento de 230%, fazendo outro recorte desses dados. Isso fala muito porque também, né? Mesmo que essa lei foi criada, não adiantou praticamente nada. Mesmo assim, vem esses casos. E os agressores ficam ainda mais raivosos, assim, né? Os homens, por elas denunciarem. Não que não seja importante, Verdade, mas é muito importante. é muito importante. E também é muito recente essa lei, né? 2006. Para 2024. A gente nasceu em 2008, a maioria aqui. Ainda 2 anos de que a lei tinha sido aprovada. Então, não que não seja importante, mas hoje em dia não tá cumprindo praticamente esse servindo problema. nada. Principalmente esse negócio de distância, que o marido tem que ficar, o ex-marido tem que ficar tantos metros de distância da companheira. Tipo, A maioria não segue. Nem adianta, amor. Ou falar com um amigo que também é desse meio, pra ir atrás dela, pra encontrar endereço, né? Verdade. E tipo, já que essa lei deveria ser mais rígida, já que é para as mulheres, né? Igual as outras que tem. Como ela trabalha, assim, né? Muitas mulheres hoje em dia trabalhando, fica muito perigoso também, né? Porque às vezes, como eles ficam com muita raiva, às vezes fica esperando, né? Por onde ela passa, verdade. fica querendo saber o Sim, momento que ela sai de seguindo casa, fica seguindo. Como ele já sabe a rotina da mulher geralmente, né? Porque geralmente é um parceiro que a mulher tem, sei lá, tantos anos e mesmo assim acontece isso. Sabe de tudo, né? Porque às vezes o pessoal diz, mas conheceu há um mês, mas às vezes é uma pessoa que você conhece há 10 anos. Tá? Você pode levar também que a mulher vai querer ficar só dentro de casa, trancada, e isso pode causar tipo, depressão, ansiedade, Verdade. ou dependência de alguma coisa. Dependência emocional também da pessoa. Até porque muitas mulheres ainda ficam nesse relacionamento porque elas ainda têm o sentimento, né? Ou tem medo de acontecer Ou alguma tem coisa medo, deixar. Porque muitos Mas Eu acho que é mais o medo. É mais Sim, medo. não. Porque ela passando Não, assim mas por também tem diversas coisas. sentimento, porque ela talvez nunca imaginaria que o homem A fazia pessoa isso com fica ela. apegada, né? É verdade. Ela não imaginaria seu que isso ia companheiro de acontecer, né? tantos anos fazer É. isso com você. É verdade. É doida. Tem um sentimento, mas aí também tem mais o medo, né? O medo, bastante Porque medo. as ameaças E também pra são quem manipuladas. passa, Manipuladas. E muitas vezes não tem pra onde ir. É real. Ah, A então família isso não é- A apoia. família é verdade. Muitas vezes tem medo de denunciar também. É, medo de denunciar. Aí, Já por causa das ameaças, né? é, Tem muita ameaça e elas ficam com medo de denunciar. além de E tipo, ela não tem um lugar para onde ir. É por isso que tem gente que tipo, vai para casa da mãe, mas é tão humilhada ou algo do tipo que volta para o homem de novo. E acaba sofrendo. um homem é meio que é a base de tudo na vida de uma mulher assim. Só que isso. É, realmente tinha uma parte do texto daquela vez que a gente leu que falava da a mulher depender do marido financeiramente. Financeiramente, que foi o que a gente falou no começo. Péssimo. Que muitas vezes a gente pensa que esse tipo de coisa tá só em um livro, em um vídeo, mas às vezes está do lado da gente. Que a gente estava até conversando que conhecia uma mulher, uma vizinha minha, que morava lá perto de casa e né, já tinha sofrido esse tipo de violência. Uma coisa Então eu acho que ficcional. uma opção hoje em dia de educar seu filho, né? Educar seu filho para tratar sua esposa bem quando arrumar uma esposa. Isso é Com outra certeza. coisa, que às vezes a criança cresce em um lar assim, É. aí acaba Já acostumado já. criando exemplo. Dentro de do casa pai. mesmo sempre existe Ou a isso, menina. né? Tem a menina e tem o menino. Sempre que faz coisa é a menina, né? O menino sempre fica de bobeira, Monogamia. sair, Vai jogar bola. jogar bola. Vai jogar é. bola. E a menina Vai lavar sempre, o prato. E a Vai lavar os pratos com amor. e a menina sempre dentro de casa, fazendo as coisas. Agora eu vou ler um texto de Gregório do Vivier, que o nome dele é Menina. E ele começa assim. É menina, que coisa mais fofa, parece com o pai, parece com a mãe. Parece um joelho, não chora, isso é choro de fome, isso é choro de sono, isso é choro de chata, choro de menina, igualzinha a mãe. Achou, sumiu, achou, não faz pirraça, coitado, tem que deixar chorar. Vocês fazem tudo o que ela quer, isso vai crescer mimada. Eu queria essa vida pra mim, dormir e mamar. Aproveita enquanto ela ainda não engatinha. Isso daí
Quando começa a andar, é um inferno. Daqui a pouco começa a falar. Daí não para mais. Ela precisa de um irmão. Foi só falar. Olha só quem vai ganhar um irmãozinho. Tomara que seja menino para formar um casal. Ela tá até mais quieta depois que ele nasceu. Parece que ela cuida dele. Esses dois vão ser inseparáveis. Ela deve morrer de ciúmes. Ele já nasceu falante. Menino é outra coisa. Desde que ele nasceu, parece que ela cresceu. Já tá uma menina. Quando é que vai pra creche? Ela não larga dessa boneca por nada. Já podia ser mãe. Já sabe escrever o nomezinho. Quantos dedos tem aqui? Qual é a sua princesa da Disney preferida? Quem você prefere, o papai ou a mamãe? Quem é o seu namoradinho? Quem é o seu príncipe da Disney preferido? Já se maquia dessa idade, é apaixonada pelo pai. Cadê o quem? Daqui a pouco vira mocinha. Eu te peguei no colo. Só falta ficar mais alta que eu. Finalmente largou a boneca, já estava na hora. Agora deve estar pensando besteira. Soube que virou mocinha, ganhou corpo. Tem uma dieta boa para você. A dieta do ovo, a dieta do tipo sanguíneo, a dieta da água gelada. Essa barriga só resolve com cinta. Que corpão essa menina tem? É um perigo. Vai ter que voltar antes de meia-noite. O seu irmão é diferente. Menino é outra coisa. Vai pela sombra. Não sorri pro porteiro. Não sorri pro predeiro. Quem é esse menino? Se o seu pai descobrir, ele te mata. Esse menino é filho de quem? Cuidado que homem não presta. Não pode dar confiança. Não vai pra casa dele. Homem gosta de mulher difícil. Tem que se dar valor. A gente vai debater hoje. Puxamos vários pontos importantes, né? Isso. E é isso. Tem muito mais coisa pra discutir, tem mas muita coisa. Mas que fala em feminicídio, você já? já tá ligado. Que é. Então é isso, gente. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos o que a gente quis falar. Eu acho que a maioria entendeu, né? Porque Entendeu? Olá, meu nome é John, eu tenho 18 anos, sou aluno da Irmã Joaquina Sampaio e estou no 3º ano e a coisa que eu mais gosto de fazer é desenhar. Então, John, qual foi a reação da sua família em saber sobre a sua sexualidade? Como toda família brasileira, como é toda família brasileira normal, cada um quer o padrão, né, seguindo. Como eu não faço parte desse padrão, como eu souber, uma pessoa da minha família foi que não concorda com esse tipo de coisa, mas o resto concorda. Você se sente pressionado pela sua família em relação à sua orientação sexual? Sim, eu me sinto porque, como eu já tinha falado antes, sou uma pessoa que não deixa, como por exemplo, o que eu quero é deixar o cabelo crescer, mas essa pessoa não quer deixar o meu cabelo crescer, por esse tipo de coisa. E também algum estilo de roupa que eu também queria vestir, mas ele não deixa. Você já sofreu preconceito na escola? Já sofri alguns preconceitos da escola, como por exemplo, que eu usei batom e algumas pessoas ficaram com uma cara um pouco fechada, também e outros tipos de coisas, porque eu estava tendo um relacionamento com uma pessoa que faz parte do LGBT, que as pessoas ficaram com algum tom com preconceito. Como você lida com esse preconceito? Falando com a pessoa em si, para ver se essa pessoa quer falar comigo ou não. Você tem medo de sair na rua por conta da sua sexualidade? Antigamente, no passado, acho que no ano de 2015, eu tinha medo de sair de casa, mas por causa da minha sexualidade, mas esse ano de 2024 eu não tenho não. Você acha que sua sexualidade foi uma escolha ou você já nasceu assim? Eu já nasci assim. Qual conselho ou mensagem você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão passando pelo mesmo processo de aceitação? Eu vou dizer uma coisa logo. Não tenha medo. Aceite como você é. Não importa que tipo de pessoa é, sexualidade ou orientação. Seja você mesmo. Não importa. Gosto de funk. O cantor que eu mais ouço assim é... Como é o nome? MC Marley.
Então, Matheus, começou. Pode falar assim, eu corto depois. Então, Matheus, qual foi a reação da sua família em saber sobre a sua sexualidade? Não foi uma das melhores, porque né, assim, tem a questão do preconceito, né? Minha mãe não aceitou muito que bem não esse negócio não. Mas tô vivendo. Você se sente pressionado pela sua família em relação à sua orientação sexual? Um pouco. Não muito, mas um pouco. Você já sofreu preconceito na escola? Constantemente. E como você lida com esse preconceito? Aí sempre tento conversar com a pessoa para ver se ela abre a mente e aprende mais a respeitar. E a maioria das vezes eu não perco muito meu tempo não com pessoas que não entendem muito bem, né? E nem querem entender. Você tem medo de sair na rua por conta da sua sexualidade? Um pouco tem assim. Você acha que sua sexualidade foi uma escolha ou você já nasceu assim? Já nasci assim. Qual conselho ou mensagem você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão passando pelo mesmo processo de aceitação? Então, que ser independente do que os outros falem, do que sua família acha, você tem que ser o que você é e não ligar para a opinião dos outros e ser feliz. Eu vou olhar pra cá, vou olhar pra câmera. Meu nome é Victoria, sou aluna do Irmã Joaquina Sampaio e sou aluna do 9º ano. Meu hobby favorito é escutar músicas. Então, Vitória, qual foi a reação da sua família em saber sobre a sua sexualidade? Foi extremamente chocante para todo mundo da família. O meu pai, meio que ele parou de falar comigo por uma boa parte desse percurso para mim me assumir. A minha mãe passou mais de um ano brigando comigo por causa disso. O meu avô parou de falar comigo, até hoje ele não fala. E até hoje eles não me aceitam, só calaram a boca. Porque em decorrer dessas brigas eu comecei a me impor e dar minha opinião. E aí eu consegui fazer eles se calarem. Você já sofreu preconceito na escola? Todos os dias. Como você lida com esse preconceito? Eu não lido, eu só tento ignorar até o momento. Você tem medo de sair na rua por causa da sua sexualidade? Todos os dias. Até porque, até no portão de casa, uma pessoa como eu sofre bullying nos dias de hoje. Não só bullying, como preconceito. Principalmente na escola, no caminho, em qualquer lugar que eu passe. Você acha que a sua sexualidade foi uma escolha ou você já nasceu assim? Com certeza eu nasci assim. Se fosse por escolha, eu jamais teria escolhido sofrer o que eu sofro todos os dias. Qual conselho ou mensagem você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão passando pelo mesmo processo de aceitação? Acredito que essa jornada sempre será complicada para qualquer pessoa como eu e para qualquer pessoa que tenha uma sexualidade ou diferença social, mas aconselho você a ter força e ser o que você é, independente do medo, independente de qualquer coisa, só siga o seu coração. Pronto, agora você se identifica olhando pra gente. Primeiramente, boa tarde, eu sou o professor Getúlio. Fale alto. Eu pensei que era para se levantar. Fale alto. Primeiramente, boa tarde, eu sou o professor José, faço parte do quadro de professores da Escola Irmã Joaquina, gosto muito da academia, gosto também das peladas, mais precisamente como futebol e entre outras atividades. Então, José, qual foi a reação da sua família em saber sobre a sua sexualidade? Assim, no começo foi um processo meio assim difícil, mas com o decorrer do tempo eles não tiveram outra escolha, aceitar normalmente e vida que segue. Você se sente pressionado pela sua família em relação à sua orientação sexual? Em um certo tempo sim, mas a partir da convivência eles foram se adaptando, se acostumando e aceitaram. Você já sofreu preconceito? Sim, mais precisamente quando eu estudava no infantil,
os colegas, até alguns professores já chegaram a comentar sobre esta questão de bullying, tudo, de preconceito ao extremo. Como você lida com esse preconceito? Antigamente eu ficava assim um pouco meio perturbado, mas hoje em dia eu acho super tranquilo. Você tem medo de sair nas ruas com medo do que possa acontecer? Não, porque diante dessa postura ou da opção sexual é mais questão de se impor, entendeu? Então você vai manter o respeito e ponto final. Eu acho que não tem nenhum impasse em questão de sair ou ir para qualquer ambiente. Você acha que sua sexualidade foi uma escolha ou você já nasceu assim? Eu acredito que foi uma escolha. Qual conselho ou mensagem você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão passando pelo mesmo processo de aceitação? A mensagem que eu deixo é o seguinte, que a pessoa viva a liberdade, cada um respeitando o próximo, é o que mais prevalece. Essa é a mensagem que eu deixo para todos que estão passando por esta dificuldade, ou seja, por este processo. Obrigado, professor. Ficou ótimo. Valeu. Sou Álvaro. Vou reiniciar. Olá, eu sou Álvaro, professor de Geografia, também tendo uma conclusão, né, uma pós-graduação em fase de conclusão em Ensino das Artes, pelo Grupo Uninter. Já também exerci a função de coordenador geral nas unidades, né, por onde eu passei. Hoje também, além de professor de Geografia, sou coordenador da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas aqui na Escola Integral Irmã Joaquina Sampaio, localizada aqui no bairro de Bodocongó, né, BR-230, na Praça do Amor. Vou falar um pouquinho também a respeito da questão da sexualidade, né? Eu não classifico nem como orientação sexual, nem me enquadro, assim, eu prefiro não me encaixar no conceito, né, LGBTQIA+, porque eu acho que eu sou um ser humano e que eu estou em constante evolução, estou me descobrindo sempre e sou pai, né, de uma menina formada em Química Industrial, Thais Maria, formada pela UEPB, tem 23 anos, já fui casado, certo? Sou amigo da minha ex-esposa, porque sempre eu gostei muito de ser transparente, né? Ser o máximo que eu puder, sem filtro, né? Quem me conhece, ela já me conheceu sabendo que também tinha atração, né? Também tinha tido envolvimento com meninos, na época, né? Adolescente, mas hoje, no caso, os meus últimos envolvimentos foram com rapazes, mas não costumo me classificar como bissexual ou homossexual, mas para facilitar o entendimento, atualmente, né, eu tenho relacionamentos, né, de ficar, ou de conhecer, ou de ter um namoro com rapazes. A orientação é essa. Dentro do ambiente aqui da escola, não sinto nenhum tipo de situação constrangedora. Meu pai, quando ele bebia, né, assim, quando estava em família que bebia, era que ele soltava um pouquinho mais, um motivo de preocupação que eu acho que até hoje é motivo de preocupação para qualquer pai ou qualquer família. O cuidado com a violência que a sociedade pode colocar. Então ele dizia, né, olha, mesmo que você seja assim, porque era um cara que só tinha até o 5º ano, né? Mas era muito rodado assim pela vida, e caminhoneiro, sucateiro, também era a profissão dele, e são profissões bastante machistas, né? Ainda teria assim um certo tabu, apesar de que eu conheci, né, meu primeiro namorado, ele era caminhoneiro, então assim, meio que se escondia. E meu pai, ele dizia, cuidado para não dizer ou divulgar esse jeito de ser, mas com medo
de sofrer violência. Uma espécie de proteção paterna. Exatamente, nesse sentido aí. E sua mãe? Já minha mãe, ela sempre foi muito tranquila, né? Mas também tinha essa preocupação, como era que eu iria me expor, como era que eu iria me comportar, em termos da sociedade exercer algum tipo de violência. E racismo, né? É difícil, mas assim, eu de fato, por minha família ser muito mestiça, né? Ter essa mestiçagem, eu nunca senti. É tanto que meu avô paterno, né? Minha avó eram brancos e ao contrário, né? Os seus companheiros eram negros. Na sociedade eu senti não racismo, né? Eu senti o preconceito, pode ser disfarçado ou não, quando eu dizia que eu gostava de meninos. Eu nunca chegava a conversar porque não tinha oportunidade, né? Como a gente faz aqui no Joaquina, na nossa intimidade enquanto professores, e nas outras unidades escolares não tinha isso. Então, mesmo quando assim, eu falava, ou quando eu me colocava sempre, né, defensor de uma cidadania igual para todos, não só aquela fictícia do livro, mas uma cidadania real, que passa, né, por esse exercício de cidadania, aí sim, da parte de algumas pessoas, eu sentia a questão do olhar, da repreensão no olhar, e achando que, por exemplo, porque é gay, né, você é aberto ou a levar porrada, ou então a ser assediado, violado, né, assim, as pessoas não terem um certo limite. Mas como eu sempre fui muito, assim, eu falo, eu brinco, mas eu sempre, dentro das minhas salas, o comportamento, eu meio que estabeleço naturalmente ou não, é porque eu não tenho consciência, tá entendendo? Disso. Mas nem aluno e nem tampouco colegas de trabalho chegaram aí além.